Olá, bem-vindo ao Passa Aqui, as melhores aulas online do Brasil. Eu sou o professor Marcelo, estou trabalhando com vocês os conteúdos da matemática básica e a nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre regra de 3 simples. Ok, para que nós podemos trabalhar com regra de 3, precisamos analisar duas situações antes, né? Razão e proporção, né? Então, o que significa a razão entre dois números, né? Então, a razão entre dois números, né, digamos A e B, é eu escrever esses dois números, né, com a seguinte notação, A dividido por B, né, o A como, no caso aqui, o numerador, o B como denominador, né, ou também nessa escrita aqui, A dividido por B, né. Em uma razão entre dois números, né, o denominador nunca pode ser o número zero, né? Então, por isso que está a restrição aqui, B diferente de zero. Em uma razão, o número que fica em cima, no caso do denominador, é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente, né? Então, a razão entre dois números, como nós podemos ver aqui no exemplo, a razão entre 9 e 15, eu posso escrever, né, da seguinte maneira, que o 9 ele está para 15, né? Posso simplificar essa razão, escrever ela na forma irredutível, né? Então, se eu dividir por 3 o antecedente e dividir por 3 o consequente, eu vou ter aqui a razão 3/5, né? Então, a razão 9/15, ela é igual à razão 3/5, né? Então, eu posso dizer, em um exemplo, em uma cidade que existe 9 homens para cada 15 mulheres, eu posso dizer também que existe 3 homens para cada 5 mulheres, né? Eu estou falando a mesma quantidade. Então, a razão entre dois números também pode ser escrito, no caso aqui a razão entre 9 e 15, eu posso escrever assim, com essa seguinte notação, né? 9 e 15. Também posso escrever como número decimal, né? No caso aqui eu tenho a fração 9/15 ou a 3/5, né? Se eu dividir 3 por 5, eu vou ter aqui 3 menor do que o 5, então acrescenta 0 e 0, na chave, né? Então vou ficar aqui com 6 vezes 5, 30, né? Então pode ser escrito como 0,6 também, ou escrito isso na forma de porcentagem, né? Como 60%. Então eu chego à seguinte conclusão, que a razão entre 9 e 15, ela pode aparecer escrito na forma de fração, na forma de fração simplificada, né? Pode ser escrito na forma decimal, né? Pode ser escrito na forma de porcentagem, né? Ou pode ser escrito também na forma de divisão, né? 9 por 15. Então, todas essas maneiras, eu estou dizendo aqui a razão entre o número 9 e o número 15. Então, quer dizer que eu posso escrever de infinitas maneiras diferentes a mesma razão. Por que infinitas maneiras diferentes? Quando nós estudamos fração, nós vimos que poderíamos encontrar frações equivalentes, né? Então, quando eu multiplico ou eu divido o numerador e o denominador da minha fração pelo mesmo número, eu estou encontrando uma fração equivalente. E eu posso encontrar infinitas frações equivalentes, né? Também posso escrever ele na forma decimal, porcentagem e na escrita da divisão, né? Então, isso é razão entre dois números. Agora, o que seria proporção? Então, proporção é o seguinte, quando eu tenho duas razões, né, A sobre B, né, e igual a uma outra razão, né, C sobre D, então, se essas duas razões elas forem iguais, eu digo que essas razões formam uma proporção. Então, posso dizer que A está para B, assim como C está para D, né? Ou seja, porque a razão A sobre B
é igual à razão C sobre D, então, portanto, elas formam uma proporção, né? A está para B, assim como C está para D, em que eu digo A e D são os extremos da minha proporção e B e C são os meios da minha proporção, né? Então, sempre quando você precisar saber quem é os extremos e quem é os meios, os extremos são os dois últimos números, o primeiro e o último número falado, né? Quando você vai dizer essa proporção, você vai falar o quê? A está para B, assim como C está para D. Então, os extremos é o que é o primeiro a ser falado, no caso A, e o último, né? São os extremos. Então, formam uma proporção. No caso aqui do meu exemplo, eu quero saber se a minha razão 15 20avos e 12 16avos, ou seja, 15 está para 20 e 12 está para 16, se elas formam uma proporção. Uma das maneiras de eu verificar isso, né, é escrevendo essa razão na forma irredutível, né? Então, simplificando ela. 15 e 20 possuem como divisor comum o número 5. Então, 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Tá? Tenho como a razão 15 20avos escrito como 3/4. 12 e 16 possuem como denominador comum, como divisor comum, né, o 4. Né? Se eu dividir por 4 o 12, também vai dar 3, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, eu chego à conclusão que 15 está para 20, assim como 12 está para 16, ou seja, a razão 15 20avos e a razão 12 16avos formam uma proporção. Né? As proporções, elas possuem várias propriedades. Né? Nós vamos ver a propriedade fundamental da proporção, que é com essa que nós vamos estudar e desenvolver, ou seja, resolver as regras, as chamadas regras de 3. Né? Então, no meu primeiro exemplo aqui, eu tenho 15 sextos e 10 quartos. Como você está vendo aqui um sinal de igual, isso está afirmando que a razão 15 sexto e a razão 10 quartos são iguais, então, portanto, elas são uma proporção. Então, quando você tiver razões proporcionais, a multiplicação entre os extremos dessa fração, dessas razões, né? No caso, o 15 e o 4, e a multiplicação entre os meios dessas razões sempre vai ter o mesmo valor, ou seja, 15 vezes 4 é exatamente igual a 6 vezes 10. 15 vezes 4 eu tenho como resultado 60, e 6 vezes 10 eu também tenho como resultado 60. Então, em toda proporção, a multiplicação entre os extremos é exatamente igual entre a multiplicação dos meios. Né? É uma maneira também de eu saber se duas razões são proporcionais ou não. No caso do exemplo anterior, que nós estávamos verificando se essas duas razões eram proporcionais, né, eu fiz a simplificação, eu posso também realizar a multiplicação dos meios e dos extremos. Né? Então, eu teria aqui 15 20avos e 12 16. Eu quero saber se elas são proporcionais. Então, quer dizer que 15 vezes 16 tem que ser exatamente igual a 20 vezes 12. Né? Então, tem aqui 15 vezes 16, que são os extremos, e 20 vezes 12, que são os meios. Então, 15 vezes 16 eu tenho como resultado 240, e 20 vezes 12 eu também tenho como resultado 240, né? Porque nós já tínhamos visto anteriormente que essas duas razões formavam uma proporção, então a propriedade fundamental da proporção só veio a confirmar. Né? Como eu disse anteriormente, que a propriedade fundamental das proporções, né, vai ser utilizada para resolver os problemas por regra de 3, então vamos ver a seguinte situação. Eu tenho aqui a razão 6, né, que eu não sei quem é o consequente dela, né, tenho só o antecedente. Aqui eu tenho antecedente 3 e consequente 9.
Então, o sinal de igual nos diz que essas duas razões, elas são proporcionais, elas são uma proporção. Então, portanto, qual que é o valor do x? Eu posso analisar da seguinte maneira. A mesma coisa que foi feito com o antecedente aqui, para ele virar 3, eu tenho que fazer também com o meu consequente para ele virar 9. Né? Então, eu tenho o seguinte, de 6 para 3, é possível dividir por 2. Né? Ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, o número que vai no lugar do x, ele dividido por 2, ele tem que ter como resultado 9. Então, a gente sabe que, utilizando então a propriedade fundamental das proporções, a gente pode fazer o seguinte. 6 está para x assim como 3 está para 9, fazendo a multiplicação dos extremos e a multiplicação dos meios, eu tenho aqui, ó, 3 vezes x, né, que é os meios, e 6 vezes 9, que é os extremos. Né? Então, tem que ser igual. Né? A multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. 3 vezes x é 3x, e 6 vezes 9 é 54. Ou seja, que número que multiplicado por 3 tem como resultado 54? Então, utilizando a propriedade inversa, seria o número da resposta de 54 dividido por 3, né? Que é o número 18, como nós tínhamos visto anteriormente. Então, a propriedade fundamental das proporções, ela vai ser essencial, né, quando nós formos resolver exemplos de problemas utilizando a regra de 3. Então, precisa necessariamente saber o que é razão, o que é proporção, e aqui nós temos a propriedade fundamental das proporções. Agora, dando continuidade, vamos ver quando duas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Né? Além de razão e proporção, nós precisamos também saber, para resolver problemas por regra de 3, grandezas proporcionais. Né? Existem dois tipos de grandezas relacionadas. As grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, o que nós podemos citar como exemplo? Grandezas diretamente proporcionais são em casos que quando uma das razões, né, um dos números dobra, triplica ou é dividido por 2, o outro número também. Ele dobra, triplica ou é dividido por 2 também. Então, aí é uma relação, né, de proporcionalidade, ou seja, diretamente proporcional. E grandeza inversamente proporcional, no caso, quando um número dobra, o outro é dividido por 2. Quando um número triplica, o outro é dividido por 3. Então, vou ter grandezas inversamente proporcionais. Como exemplos, né, como nós estamos falando de grandeza, e grandeza é tudo que pode ser medido, contado, né? Por exemplo, comprimento é uma grandeza, porque pode ser medido em metros, centímetros, milímetros. Né? Tempo também é uma grandeza, porque o tempo pode ser medido em dias, em anos, em minutos, em segundos. Né? Temos também como grandeza a velocidade, né? Também é uma grandeza, porque pode ser medida em quilômetros por hora, milhas por hora, né? Metros por segundo, assim por diante. Né? Então, um exemplo de grandeza diretamente proporcional seria se você utiliza, digamos, uma certa quantidade de farinha, digamos 5 quilos. Esses 5 quilos de farinha, ele é necessário para fazer, digamos assim, 100 pães. Então, se você dobrar a quantidade de farinha, o que vai acontecer com a quantidade final dos pães? Ela também vai ser dobrada. Né? Agora, isso para grandeza diretamente proporcional. Agora, grandeza inversamente proporcional, posso citar como exemplo uma viagem. Você realizando uma viagem com seu carro a 100 km por hora, vamos dizer que você demorou 2 horas. Né? O que acontece se você viajar esse mesmo percurso a 50 km por hora? Então, quer dizer, a velocidade ela foi dividida por 2. O que vai acontecer com o tempo? O tempo vai ser dividido por 2? Não, o tempo ele vai dobrar. Né? Porque se a velocidade foi reduzida pela metade, o tempo então vai ser, digamos assim, aumentado, né, duplicado, digamos assim. Então, isso seria grandeza inversamente proporcional. Então, a velocidade e o tempo,
elas são grandezas inversamente proporcionais. Eu coloquei aqui duas situações, uma sequência de números onde que nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais e duas sequências de números de grandezas inversamente proporcionais. Então, nós podemos verificar o seguinte: o primeiro número aqui, o 2, para o segundo, foi dobrado, né? Vezes 2. Aqui, do meu primeiro número na sequência de baixo para o segundo, também foi dobrado, né? O mesmo acontece do primeiro para o terceiro, né? Foi triplicado, né? Foi vezes 3. Então, do primeiro para o terceiro, aqui também, se a grandeza é diretamente proporcional, foi triplicado. No caso do primeiro para o quarto, foi multiplicado por 4, né? 4 vezes 2, 8. E do primeiro para o quarto, aqui na segunda sequência, 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que essas duas sequências de números, elas são sequências de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso montar proporções da seguinte maneira: o 2 está para 3, assim como o 4 está para 6, assim como 6 está para 9, assim como o 8 está para 12, né? E como aqui continua infinitamente, né? O quinto termo seria o primeiro vezes 5, aqui também o primeiro vezes 5, aqui seria 10, aqui seria o 15, né? Então eu tenho grandezas, né, números que estão diretamente proporcional um com o outro, né? Se eu usar a propriedade fundamental da proporção, multiplicação dos extremos pelos meios e os meios, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 9, 36, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 12, 72, 9 vezes 8 também é 72. Então, isso é ser diretamente proporcional. Agora, quando for inversamente proporcional, vai acontecer o seguinte, do primeiro para o segundo termo, eu tenho aqui, na minha primeira sequência, vezes 2, né? 2 vezes 2, 4. Agora, do primeiro para o segundo termo, na minha segunda sequência, né, foi dividido por 2. Então, aqui multiplicou por 2, aqui dividiu por 2. Do meu primeiro para o segundo, 8, 60 dividido por 4, 15. Né? Então, na onde que uma está multiplicando por 2, por 3, por 4, a outra está sendo dividida por 2, por 3, por 4. Então, grandezas inversamente proporcional, elas não podem ser construídas da mesma maneira que eu fiz aqui, né? O 2 para 3. Então, aqui, o 2 não está para o 60, o 2 está para o inverso de 60. O que é o inverso de 60? É 1 sobre 60. Assim como o 4 está para o inverso de 30, vou ver o seguinte aqui, 2 dividido pela fração aqui 1/60, né, o número 2, dividido por 1/60, a gente lembra lá da nossa aula de divisão de frações, nós repetimos a primeira, aqui no caso a primeira fração é o número 2, né, e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso de 1/60 é 60 sobre 1, que é o 60. A mesma coisa o outro aqui, 4 vezes 30 e 6 vezes 20. Então, em grandezas inversamente proporcionais, sequências numéricas em que os números são inversos, né, eu posso verificar também da seguinte maneira. Né? 2 vezes 60 é 120, 4 vezes 30 é 120 e 6 vezes 20. A resolução de problemas por regra de 3, né, a gente vai ter que utilizar da seguinte maneira. Regra de 3 é o nome dado ao processo de resolução que nós vamos utilizar para saber a resposta desse seguinte problema aqui. Então, eu tenho aqui uma barra de cano com 6 metros de comprimento, tem massa de 10 kg. Qual é a massa de uma barra de 9 metros de comprimento desse mesmo tipo de cano? Então, quais são as grandezas envolvidas nesse meu exemplo? Eu tenho aqui 6 metros de comprimento, então tenho grandeza comprimento, né, em metros, e grandeza massa, né, 10 kg em quilo, então, né? Então, grandeza massa em quilogramas. Então, eu tenho a seguinte situação, que uma barra de 6 metros de comprimento,
ela tem uma massa equivalente a 10 quilos. O que eu quero saber, gramas dessa barra, né? Da massa dessa barra, eu tenho 3 valores conhecidos e um quarto valor desconhecido, né? A minha quarta proporcional. Então, assim, preciso descobrir se essas grandezas montar a minha regra de 3 dessa maneira ou se elas são inversamente proporcionais para mim utilizar então a propriedade de grandezas inversas, né? Então, um processo prático para você trabalhar é o seguinte, utilizar uma seta, né, aqui onde que você tem o X, a sua incógnita, né, para cima, né, como padrão, né, e fazer a seguinte questão. Se aumentar a massa do cano, né, for o mesmo cano, né, aumentando a massa desse cano, necessariamente aumenta o comprimento desse cano? Ou se triplicar o comprimento desse cano, será que a massa também vai ser triplicada? Então, é isso que define se é grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, nós chegamos à conclusão que é diretamente proporcional, porque se aumentar a massa do cano, com certeza vai aumentar o comprimento. E mesma coisa, então se o comprimento aumentar de 6 para 9 metros, a massa também vai aumentar na mesma proporção. Então são grandezas diretamente proporcionais, então as duas flechinhas para cima. Então agora você pode montar as proporções, né? Então o 6 está para 9, assim como o 10 está para x. Utilizando a propriedade fundamental da proporção, então vou multiplicar aqui os extremos, 6 vezes x, que dá 6 vezes x, e 9 vezes 10, né, que são os meios. Então 6 vezes x a gente pode ser escrito como 6x, e 9 vezes 10 é 90. Então, que número que multiplicado por 6 dá 90? Utilizando a propriedade inversa aqui, passo 6 dividindo, então 90 dividido por 6 é 15, ou seja, uma barra que tenha 9 metros de comprimento, ela vai ter 15 quilogramas, né, de massa, ok? Agora vamos ver um exemplo utilizando a grandeza inversamente proporcional. Vamos analisar a seguinte situação. Com 4 pedreiros trabalhando, um muro é construído em 15 dias. Em quantos dias 6 pedreiros construiriam o mesmo muro trabalhando no mesmo ritmo, né? Então vamos ver quais são as grandezas envolvidas aí. Então a primeira delas é aqui, ó, 4 pedreiros, né? Então o número de trabalhadores, né, trabalhando um muro é construído, né, em 15 dias. Então eu tenho aqui como uma das grandezas o número de pedreiros, né? Número de pedreiros. E a outra grandeza é o tempo, né, medido em dias. Então, a primeira parte do problema nos diz que 4 pedreiros constroem um muro em 15 dias, né? E a segunda parte do problema nos pede em quantos dias, né, 6 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo vão construir esse mesmo muro, né? Ok, então como visto anteriormente, como padrão, né, vamos colocar uma seta para cima aqui na onde que está o meu x, né? E vamos analisar as duas grandezas. O que acontece com o meu tempo em dias se eu aumentar o número de pedreiros trabalhando na minha obra, na construção do muro, né? Então, isso quer dizer o quê? Se eu aumentar o número de pedreiros, o tempo de dias necessário para a construção do número ele vai diminuir, né? E a mesma coisa acontece. Por exemplo, se eu aumentar o prazo para a construção da minha obra, eu posso diminuir o número de pedreiros trabalhando nessa mesma obra. Então, o tempo de construção e o número de pedreiros, eles são inversamente proporcionais, porque quando eu aumento um,
o outro diminui na mesma proporção, né? Então, por isso, a flechinha para baixo aqui para dizer que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando você for montar a sua proporção para resolver, né, não vai poder então ser 15 está para x e 4 está para 6, porque elas não são diretamente proporcionais. Então você vai ter que inverter, né, uma das suas razões. Então você vai montar assim, ó, 15 está para x, né, que é onde está a tua incógnita aqui, vai ser proporcional com 6 quartos, que é o inverso da razão 4 sextos aqui. Então você inverteu uma delas, né, quando você tiver grandezas inversamente proporcionais. Agora você pode resolver. Ó, multiplicação dos extremos e dos meios. Então 6 vezes x e 4 vezes 15. 6 vezes x é 6x e 4 vezes 15 é 60. O 6 vezes que número que dá 60? Então, a resposta é 60 dividido por 6. Né? Então, você tem aqui que suficiente para 6 pedreiros construir esse mesmo número, vai ser de 10 dias. Né? Então, se 4 deles constroem em 15 dias, 6 deles vai construir num número menor de tempo. Né? Então, em apenas 10 dias. Ok. Terceira situação que nós temos para analisar aqui é o seguinte. Márcia quer distribuir 30 balas para seus 2 sobrinhos, né? Mas combinou com eles que o número de balas será inversamente proporcional às suas idades. Pedro tem 9 anos e Paulo 6 anos. Quantas balas receberá cada um? Então, como o exercício já está dizendo, né, vai ser inversamente proporcional. O que significa isso? Em um exercício de propriedade direta, seria o correto o que tem maior idade receber mais balas. Como é um exercício de inversamente proporcionalidade, o que tem menos idade, no caso que é o Paulo, que tem 6 anos, né, ele vai receber mais balas do que o Pedro, que tem 9 anos, porque é propriedade inversa, né? O que tem menos idade vai receber mais balas. Ok. Vamos tirar, então, as informações aqui do exercício. Então, eu tenho a quantidade de balas que vai ser distribuída para 2 pessoas, né? E ela combinou que a quantidade de balas vai ser inversamente proporcional às idades. Então, as 2 informações que eu tenho aqui é a quantidade de balas que cada um vai receber, né? Quantidade de balas. E isso, a quantidade de bala vai estar relacionada com a idade, né, dos seus sobrinhos, a idade dele em anos. Né? Então é o seguinte, como eu sei que são 30 balas, e eu não sei quanto que cada um deles vai receber, então eu vou dizer o seguinte, que o Pedro, né, que tem 9 anos, ele vai receber uma X quantidade de balas. Então, ó, 9 anos vai receber um tanto das 30 balas, né, X, né, vamos dizer, essa quantidade que o Pedro vai receber, vamos colocar por X. Como o total de balas é 30, se eu pegar esse total de balas que é 30 e retirar a quantidade que Pedro vai receber, o que vai sobrar é a quantidade que Paulo vai receber. Então vamos colocar o seguinte, se Pedro vai receber uma quantidade que nós colocamos X, então 30, que é o total, menos a quantidade de Pedro, que é X, vai ser a quantidade de Paulo, né, que tem 6 anos. Então vou colocar aqui, ó, que X, para a gente não esquecer aqui, ó, Pedro vai receber X balas e Paulo, né, vai receber das 30, menos o que Pedro receber é para ele, 30 menos X, então o Paulo. Como nós já sabemos, né, que é um exercício que é para resolver inversamente proporcional, então eu vou virar as flechinhas aqui para me relembrar que eu tenho que inverter. Então, ó, X está para 30 menos X, assim como, então não é o 9 para 6, né? Inverso, então 6 está para 9.
Multiplicação aqui, então, dos extremos, vou ter x vezes 9, né, que é a mesma coisa que 9 vezes x, e 30 menos x vezes 6, que são os meios, que é a mesma coisa que 6 vezes 30 menos x. Vou colocar um parênteses aqui, porque são dois números, né, o 30 e o x. Então, 9 vezes x aqui é o 9x, né? Aqui o 6, ele tem que multiplicar tanto o 30 quanto o x, né? Então, 6 vezes 30 é 180, menos, e 6 vezes x tenho como resposta 6x. Então, fica aqui com uma equação simples de primeiro grau, né? Então, vou passar tudo que é x para o lado esquerdo e vou manter os números aqui do lado direito. Então, se trocar de lado, troca o sinal, né? Então, aqui tem 6x negativo, vou passar aqui para o lado esquerdo, vai passar como mais 6x, igual a 180. Então, 9 mais 6, né? 9x com mais 6x, eu tenho como resposta 15x, igual a 180. Então, o 15 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 180 dividido por 15, né? Então, tenho como resposta 12, né? 180 dividido por 15 é 12. 12, e no caso nós estamos procurando a quantidade de balas, 12 balas. Então, isso quer dizer que o Pedro, né, vai receber 12 balas e o Paulo vai receber 30 menos 12. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, Pedro recebe 12 balas e o Paulo recebe 30 menos x, só que o x é 12. Né? 30 tirando 12 dá 18 balas. Né? E somando a quantidade de bala dos dois, dá as 30 balas que a tia vai distribuir de forma inversamente proporcional. Então, o Paulo, que era o mais novo, que tinha 6 anos, recebeu 18 balas, e o Pedro, que é o mais velho, 9 anos, recebe, então, 12 balas, né? De maneira inversamente proporcional. Na nossa próxima aula, nós vamos ver, então, regra de 3 simples, né? Mais alguns exemplos de regra de 3 simples, e também regra de 3 composta, e a porcentagem, né, dentro da regra de 3 também.